Em pronunciamento ao vivo, o deputado federal Ottoni de Paula comentou recente polêmica envolvendo a declaração do presidente Jair Bolsonaro a respeito da economia e das contas públicas, referenciou a análise do ministro Paulo Guedes e assestou como a mídia tenta distorcer as palavras do chefe de Estado. Ottoni encetou: o presidente Jair Bolsonaro não é mentiroso, não faz parte do caráter dele nem do meu. Estamos em uma guerra onde as palavras são as balas. Precisamos tomar cuidado para não dar munição ao adversário, ao inimigo. É melhor sofrer com um presidente que é sincero do que ter um mentiroso no poder. Ademais, o congressista avaliou: o Brasil está quebrado? Bolsonaro mentiu? O presidente Jair Bolsonaro não mentiu. O Brasil está realmente quebrado. Ele fez um grande desabafo. O Brasil está quebrado nas contas públicas, no orçamento público, que é onde o presidente tem ingerência. Paulo Guedes, ministro da Economia, disse que ele não mentiu. Temos um orçamento engessado, preso ao limite dos gastos públicos. Isso faz com que as suas ações sejam tão limitadas que ele não possa fazer nada. Neste contexto, ele apontou as distorções da velha imprensa. Todos compreenderam isso. Os especialistas da mídia, o que eles fazem? Tentam distorcer a fala do presidente para que até seus apoiadores achem que Bolsonaro estaria sofrendo de algum delírio mental. Nós só vamos atrair novos investimentos no Brasil, que é o que vai gerar crescimento, quando o empresariado confiar no Brasil, entender que as regras públicas são cumpridas, que o Estado não é um monstro consumidor de tudo que se produz e mais um pouco. Assista. Olá, campeão, olá, campeã, tudo bem? Agora são 15 para o meio-dia, isso mesmo, 15 para o meio-dia, aqui no meu relógio, né? Pode estar um pouquinho atrasado ou um pouquinho adiantado. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021, vamos à segunda live do ano. E essa live tem uma pergunta: se o Brasil está quebrado e ele não pode fazer nada, por que não entrega a presidência? Você já deve ter ouvido esta pergunta promovida pelos esquerdistas a respeito da declaração que o presidente Bolsonaro deu a seus seguidores no dia de ontem. Então é sobre isto que nós vamos falar nesta live, até porque a declaração do presidente trouxe uma ligeira confusão até mesmo entre os seus seguidores, né? Entre os seus admiradores. Puxa, o presidente ele não deveria ter falado isso, por que ele falou? Falou demais, deu margem à esquerda, enfim, é sobre isso que nós vamos falar agora. Se você puder compartilhar, eu agradeço o seu compartilhamento. Eu vou pedir ao meu filho Israel, só para acender aqui as luzes, só para ver se a gente melhora um pouquinho mais a imagem que vai chegar até você. Muito bem, quem puder compartilhar, compartilhe, porque para você que está sem resposta e não entendeu o que o presidente estava falando, dizendo, então nós vamos tentar aqui explicar. Bem, vamos à declaração do presidente Bolsonaro. Abre aspas. Chefe, o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Teve esse vírus potencializado por esta mídia que nós temos. Essa mídia sem caráter. É um trabalho incessante de tentar desgastar para tirar a gente daqui e atender interesses escusos da mídia. Então, foram essas as palavras do presidente. Pegaram então a frase inicial: chefe, o Brasil está quebrado e eu não consigo fazer nada. Bem, algumas perguntas. O presidente Bolsonaro mentiu? O presidente Bolsonaro demonstrou fraqueza? Se ele realmente entende que o Brasil está quebrado, porque ele continua no poder
e não entrega a presidência é o que questiona alguns, e principalmente aqueles que são da esquerda. Bem, eu queria começar dizendo que, na minha opinião, o presidente Bolsonaro sofre de algo que eu vou chamar de sincericídio. Sincericídio. Ele é um homem extremamente sem filtro. Bolsonaro é um homem extremamente sincero. E, se eu fosse fazer uma crítica construtiva ao meu presidente, e eu já fiz a ele pessoalmente, seria que ele deveria ser menos sincero numa declaração que ele faça à imprensa ou a apoiadores, porque está sempre sendo filmado. Com isso eu não estou dizendo que ele deva ser mentiroso, porque não faz parte do caráter dele nem do meu. Eu estou dizendo que nós estamos numa guerra, e numa guerra aonde as palavras são as balas, nós precisamos tomar cuidado para não dar munição ao adversário, ao inimigo. Mas melhor sofrer com um presidente que é sincero do que ter um mentiroso no poder. Bem, o Brasil está quebrado? Sim ou não? Bolsonaro mentiu? Não. Senhoras e senhores, o presidente Bolsonaro não mentiu. O Brasil está realmente quebrado. Bem, se você acha e julga se ele deveria falar ou não isso, aí é outra história. Mas ele não mentiu. O presidente fez um grande desabafo. O Brasil está realmente quebrado. E onde que o Brasil está quebrado? O Brasil está quebrado nas contas públicas, no orçamento público, que é onde o presidente tem ingerência. E quem disse que o Brasil está realmente quebrado e que o presidente não mentiu foi o Paulo Guedes, ministro da Economia. Ou seja, o que o presidente quis dizer é que o Brasil tem um orçamento engessado, o Brasil tem um orçamento preso aos limites do teto dos gastos públicos, e que isso faz com que as suas ações fiquem tão limitadas que ele não possa fazer nada. Na verdade, todos entenderam isso. Na verdade, todos compreenderam isso. Ou seja, os especialistas da mídia. Mas o que eles fazem? Eles tentam distorcer a fala do presidente para que até os seus apoiadores achem que Bolsonaro estaria sofrendo de algum delírio mental. Bem, mas o presidente não pode fazer nada mesmo? É a pergunta que talvez você, apoiador do presidente Bolsonaro, esteja fazendo. Bem, ele não pode fazer nada mesmo, nesse caso que ele disse, se ele quiser entregar o Brasil que ele prometeu. E aí você vai entender. O presidente Bolsonaro, ele está decidido. E ele vai seguir sem medo, as regras do teto que limita os gastos fiscais do governo. Ou seja, o teto dos gastos fiscais do governo que outros governos costumaram romper várias vezes. O PT fez isso várias vezes. O presidente Bolsonaro, que seguiu a economia liberal,
entendeu que ele não deveria fazer isto com os gastos públicos. Então, Bolsonaro optou em não retirar as travas do orçamento público, impostos não por ele. Essas travas foram impostas pela regra fiscal. Bolsonaro entendeu que não é estourando os gastos do governo, ou gastando mais do que se pode gastar, ou, quiçá, fabricando moedas, que nós vamos salvar o Brasil. Ele entende que, e ele está seguindo a política econômica de Paulo Guedes na risca, de que nós só vamos conseguir atrair novos investimentos para o Brasil, que é o que vai gerar crescimento nesse país, quando o empresariado confiar no Brasil, quando o empresariado, principalmente o grande investidor internacional, entender que aqui as regras públicas, elas são cumpridas, e que o Estado não é um monstro consumidor de tudo que se produz, e mais um pouco. Ou seja, quando este empresário, quando este investidor entender de que o Brasil cumpre as regras que ele mesmo estabeleceu como ordenamento do seu crescimento econômico saudável, então esse investidor passará a investir no Brasil. Tendo o investimento desse investidor, que é o investimento privado, nós vamos conseguir gerar o tão sonhado emprego e vamos levar o Brasil ao crescimento que nós precisamos levar e tirar de uma vez por todas grande parte da população brasileira da miséria. Então, quando o governo opta em seguir a regra orçamentária de não ultrapassar os limites do teto fiscal, e aí eu quero que você entenda isso, o governo passa a não ter margem para criar novos gastos. Por isso é que Bolsonaro diz que não pode fazer nada. E se ele quisesse fazer alguma coisa, ele teria que cortar em algumas áreas. Cortar da onde? Só para você ter uma ideia, o quanto o presidente Bolsonaro está determinado a entregar um país saudável ao povo brasileiro, Bolsonaro sabe que a suspensão das regras fiscais que possibilitou o rompimento do teto dos gastos esse ano, ele sabe que não pode continuar. Por que empresas foram socorridas esse ano? Para que não houvesse desemprego, uma explosão de desemprego em meio à pandemia. Ok, acertadamente. Por que se distribuiu os R$600, depois R$300 do auxílio emergencial? Porque precisava girar a economia do Brasil, não é? Precisávamos manter essas pessoas que estavam desempregadas abaixo da linha da pobreza comendo. É uma questão de humanidade, ok? Por isso, o auxílio fiscal. Com isso, esse ano, o teto rompeu. Por isso, esse ano, os limites romperam. Só que se esses gastos, preste atenção, continuarem, nós vamos quebrar o Brasil daqui a pouco, mas lá na frente. Aí você pergunta para mim, ô Tony, você é contra que o auxílio emergencial continue? Não, eu sou a favor. Aliás, eu quero que o auxílio emergencial continue. Agora, acredite, o presidente Bolsonaro também quer que o auxílio emergencial continue, porque ele sabe que esta distribuição de renda, que foi a maior distribuição de renda que aconteceu no governo brasileiro, salva pessoas. Só que o problema
é que não se tem dinheiro para isso. O problema é que se continuar o rompimento do teto do gasto público este ano, o Brasil vai quebrar de uma vez por todas. E eles sabem disso. A única coisa que pode salvar hoje o Brasil é o respeito aos limites dos gastos públicos tão defendido pela mídia. Tão defendido pela mídia. E que Bolsonaro está fazendo. Mas como eles são inimigos de Bolsonaro, eles tentam distorcer isto. Então, o que o presidente Bolsonaro compreendeu é que ele precisa cortar na própria carne. Imagine você. O presidente Bolsonaro dá o auxílio emergencial. Isto faz com que a sua popularidade cresça, principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Ok? Quando ele retira o auxílio emergencial, ok? O que você acha que vai acontecer com a popularidade do presidente nessas regiões do Brasil? A popularidade vai cair. E você pensa que o presidente Bolsonaro não está consciente disso? Qualquer político no lugar de Bolsonaro não estaria nem aí para as regras fiscais, não estaria nem aí para os limites dos gastos públicos. Ele estaria preocupado com a sua reeleição. Ele estaria preocupado, sim, com a sua popularidade. Agora preste atenção. Você não deve ter reparado que na declaração do presidente Bolsonaro, e aí eu vou pedir para você compartilhar. Compartilha. Porque na declaração do presidente Bolsonaro, quando ele diz: chefe, o Brasil está quebrado, atenção agora, hein? Atenção, eu não consigo fazer nada. Ele diz o seguinte: há um trabalho incessante desta mídia para tentar me desgastar para tirar a gente daqui. Pronto. Bolsonaro está fazendo uma denúncia que muitos não perceberam. Senhoras e senhores do meu Brasil, há uma tentativa de golpear o presidente Bolsonaro, impeachmentando-o ainda este ano. Bolsonaro sabe que qualquer passo em falso que ele dê, ele sofrerá o impeachment. Bolsonaro sabe que isso também passa pela responsabilidade fiscal, que estão forçando ele a não ter. Mas se ele não tiver, ele é impeachmentado. E o pior, ele não tem aonde se proteger. E por que não? Primeiro, se cercou de militares que, infelizmente, amam mais os seus interesses pessoais do que o próprio Brasil. Se cercou de políticos, que era o que ele tinha naquele momento, que estão acostumados com o velho: o que você me dá para eu te entregar? Não, mas é pro bem do Brasil, amigo. Bem do Brasil? Pega só um guardanapo para mim. Bem do Brasil? Ah, bem do Brasil. A gente quer saber o bem do Brasil. Ou seja, o Brasil está no nosso bolso, né? Então, Bolsonaro está sozinho. Ele tem um STF contra ele, já está claro. Ele tem uma mídia contra ele e não tem nada que o proteja. A não ser que ele, ao lado do povo, siga as regras que precisam ser seguidas, as regras econômicas, mesmo que isto custe a sua popularidade. Nós nunca tivemos um presidente tão responsável com as contas públicas como Jair Messias Bolsonaro.
Nós nunca tivemos um presidente tão despreocupado com a sua reeleição do que Jair Messias Bolsonaro. Sim, Bolsonaro nunca esteve preocupado com a sua reeleição. Porque se tivesse, a sua postura hoje seria outra. Por isso, o presidente nunca precisou tanto do nosso apoio. O presidente nunca precisou tanto que nós estivéssemos ao lado dele como agora. Agora preste atenção. Bolsonaro sabe que a situação dele esse ano será crítica. Crítica. E só nós, o povo brasileiro, poderemos dar sustentação ao seu governo. Bem, para você entender, há 3 ingredientes que derrubam qualquer governo e que faz o impeachment de qualquer líder político. Primeiro, é a questão econômica, ou seja, o país está mal economicamente. Segundo, a falta de apoio político no Congresso. Terceiro, a falta de apoio popular. O que fez Dilma ser impeachmentada? Esses 3 ingredientes. O que fez Collor ser impeachmentado? Esses 3 ingredientes. A economia indo mal, falta de apoio político no Congresso Nacional e falta de apoio popular. Onde eles não conseguem derrubar Bolsonaro hoje é que desses 3 ingredientes, Bolsonaro ainda está se segurando em 1,5. Primeiro, ele não tem apoio dentro do Congresso, esquece, eu estou lá, não tem. É por isso que a eleição de Baleia Rossi para a presidência da Câmara será o maior perigo que o governo Bolsonaro vai enfrentar, porque já houve um acordo entre o PT, o MDB e o seu Rodrigo Maia de que a esquerda apoia Baleia Rossi desde que ele vote os impeachments, os pedidos de abertura do processo de impeachment contra Bolsonaro. E Baleia Rossi, atual presidente do MDB, apertou a mão dos canalhas da esquerda e confirmou: se ele for presidente, ele vota o impeachment do presidente Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro sabe que está hoje no meio de um fogo cruzado e sabe que há uma ameaça de impeachmentá-lo evidente, clara. Aonde que ele se segura? A economia está indo mal, poderia estar melhor, mas também o Brasil não está quebrado. E na sua popularidade, que Collor não tinha, Dilma não tinha, por isso foram impeachmentados. Ou seja, a manifestação do apoio do povo faz com que os políticos, deputados e senadores, que são aqueles que votam o impeachment, ou seja, os deputados que votam o impeachment, temem o povo. Portanto, se a popularidade de Bolsonaro continuar alta como está, o processo de impeachment ele é travado, porque o político vive de voto. Ok? Entendeu? Então preste atenção. Essa semana agora, o José Dirceu fez uma declaração, o criminoso, a cabeça pensante da esquerda, não é Lula, é José Dirceu. Ele é o grande demônio da esquerda. José Dirceu, ele disse essa semana como uma voz de comando para o judiciário, para o mundo político e para a grande mídia. Ele disse, abre aspas, não podemos esperar até as eleições de 22. Nossa tarefa em 21 é remover Bolsonaro
de presidente. Ele já tinha dito lá atrás ao jornal É o País, abre aspas, vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar as eleições. Portanto, há um golpe, e aí é golpe mesmo, em curso contra o presidente Bolsonaro. E este golpe que está em curso passa pela eleição de Baleia Rossi, o candidato de Maia e da esquerda como presidente da casa.